pensamento científico parte do ceticismo, certo? Parte sempre de se questionar se aquele é o caminho e se há demonstração de que aquele caminho leva, usando as palavras de Ana, a um desfecho favorável. Então, o paradigma de qualidade se preocupa com o desfecho. Isso se aproxima muito da ideia de medicina baseada em evidências, cujo melhor nome seria medicina baseada em desfecho, porque o uso de evidências é apenas um caminho para levar o paciente a um desfecho mais favorável. Então você tem medicina baseada em desfecho, paradigma de qualidade, que tem o mesmo objetivo. E se a gente seguir, portanto, o pensamento da medicina baseada em desfecho, eu tenho que ter evidências de que esse é um caminho bom para proporcionar bons desfechos. Então vem assim, na verdade a Ana disse que eu não tenho conflito de interesse, mas eu tenho um viés de um pensamento científico, eu trazendo o meu viés de pensamento científico a partir dessa vivência, que eu acredito, principalmente a minha vivência no Hospital São Rafael, dessa experiência que a gente passa junto com qualidade, e também a vivência em outros eventos e outras discussões que a gente sempre tem a oportunidade de participar. Ou seja, como o paradigma científico está de fato entrelaçado com o paradigma de qualidade hospitalar. Como eu disse, a gente tem que ter a mente aberta agora para questionar o paradigma de qualidade hospitalar dentro dessa perspectiva. E o primeiro fenômeno que eu percebo que existe no paradigma de qualidade hospitalar, esse é um fenômeno muito parecido no paradigma médico, condutas médicas, é a falácia do bebê Johnson. A falácia do bebê Johnson, essa ideia vem do seguinte: se você tem um bebê desse que é um protótipo de pessoa, lindo como esse bebê, a gente tende a achar que o adulto vai ser lindo também, né? A gente deve se perguntar o quanto um bebê Johnson é um preditor de beleza do adulto, né? Qual desses dois indivíduos será um adulto atraente fisicamente? Isso foi testado cientificamente. Esse trabalho, ele avaliou a correlação entre o índice de atratividade facial entre bebês e os adultos que esses bebês se tornaram, okay? E não mostrou nenhuma correlação entre a atração do bebê e a atração do adulto. Portanto, o bebê Johnson não prediz um adulto atraente. E por que eu estou puxando isso para agora, dentro do ponto de vista do paradigma médico? Porque nós temos ideias de inovações, ideias de soluções, ideias de protocolos. E quando essa ideia é criada, e principalmente quando a gente dá um nome a ela parece um bebê Johnson. A gente não sabe se ela vai ser boa, mas a gente parte da premissa de que é uma ideia boa, portanto isso vai levar a desfechos muito favoráveis de nossos pacientes. E boa parte, algumas sim são comprovadas, mas boa parte dessas ideias estão entrando no protocolo, na conduta, apenas por serem um bebê Johnson, um protótipo de alguma coisa boa, porque falta comprovação científica de que aquilo de fato é algo que vai mudar desfecho favoravelmente. Nunca se esquecendo de que cada processo, cada coisa que a gente acrescenta tem um custo. Portanto, o benefício tem que ser demonstrado para compensar o custo. Necessariamente não estou falando de um custo monetário, mas tudo tem um custo. Por exemplo, eletrocardiograma feito agora pelo iWatch. Essa é uma tecnologia, é um bebê Johnson. Puxa, que legal, que negócio. Eu posso fazer um eletrocardiograma em mim, aliás, todo dia, né? Elegantemente através de um relógio, e isso provavelmente vai beneficiar as pessoas, vai detectar fibrilação atrial, vai prevenir, vão anticoagular essas pessoas e tudo mais, vai prevenir AVC. Isso é uma ideia. Mas para que isso entre na prática clínica, isso precisa ser demonstrado que o prejuízo do overdiagnose superará um teórico benefício de diagnóstico de uma fibrilação atrial numa pessoa assintomática e saudável. Isso não está demonstrado. Isso é uma inovação, é uma tecnologia que requer demonstração antes que a gente ache isso bom. A gente acha bom porque é tecnologia, e tecnologia, quanto mais como essa, se parece mesmo com o bebê Johnson. Então esse é um questionamento que a gente tem que fazer e que acontece em outras situações. Vale a pena a gente conversar porque a gente acredita que esses bebês Johnsons vão ser adultos atraentes, ou que essas ideias são ideias boas, porque a fisiologia da crença
não é baseada em evidência. Aliás, a crença é uma palavra quase antônimo de evidência, né? A gente acredita por quê nas coisas? Por que a gente acredita nas coisas? Em primeiro lugar, porque está de acordo com normas sociais, né? Todo mundo faz, portanto isso deve ser bom. Todos os hospitais aplicam esse protocolo, portanto isso deve ser bom. Isso é a norma social, isso está de acordo. Então a gente tem o viés da conformidade. A gente quer se conforme no todo, e isso faz com que a gente acredite que é bom. Isso tem explicações. Conformidade, se você está numa situação de perigo, tem um incêndio, todo mundo está indo por ali, talvez seja mais provável que aquele seja o caminho, você não vai ser o único que vai por esse caminho. Então isso provavelmente aumenta sobrevida em situações de grande perigo e onde as pessoas vão, mas não tem necessariamente uma associação com o paradigma de desfecho de um paciente específico. Outra questão são as referências. Como é que a gente acredita nas coisas? A partir dos nossos professores, é meu professor que está dizendo. De fato, não dá tempo da gente checar a evidência de cada coisa que a gente aprende. A gente tem que acreditar, e a gente acredita nas pessoas que a gente dá credibilidade. Isso acontece muito no paradigma de qualidade hospitalar, porque a gente acredita em certos hospitais de referência que muitas vezes criam regras sem base em evidência. Por que você faz isso? Porque o Hospital X, que eu não vou dizer o nome porque está filmando e aqui transmitindo para o Brasil inteiro, mas todo mundo sabe que o Hospital X é esse, faz, portanto eu vou fazer. Ok? Lógica. Se faz sentido, eu acredito que aquilo é uma solução, mas nem tudo lógico é verdadeiro. E a minha experiência também, nossa experiência, isso funciona, é uma das formas que faz com que a gente acredite, mas sabe que a experiência tem uma série de vieses e ilusões e não devem ser consideradas a palavra final. E a gente tem o viés de percepção nossa do benefício, é sempre diferente da realidade, assim como acontece com a percepção do custo. Nós superestimamos o benefício, portanto o benefício percebido de nossas condutas é maior do que o normal, e nós subestimamos o custo de nossas condutas. Não se preocupamos muito com o preço que a gente está pagando, a gente é entusiasmado, então superestima o benefício. A percepção de benefício é maior do que a realidade, a percepção de custo é menor do que a realidade. Isso tudo faz com que a gente acredite em demasia em coisas que algumas delas precisariam ser provadas. Portanto, você tem tecnologia, a ideia de que tecnologia e inovação não são sinônimos de benefício. Existem situações tecnológicas que o objetivo é direto, imediato e, portanto, é previsível o benefício. Eu invento um telefone celular que não existia antes. Isso não precisa de comprovação científica que ele vai permitir que a gente possa falar com alguém. Você vê que está falando, é um benefício imediato. Mas quando a gente está falando de desfecho do paciente, a gente inventa uma coisa para que uma cascata de causalidade leve a um desfecho lá no futuro. Portanto, o objetivo é indireto, tardio e, consequentemente, imprevisível. Em se falando de desfecho de paciente, a gente precisa de uma experimentação, de um dado empírico que comprove que essa cascata teórica de causalidade leve, de fato, a um desfecho mais favorável. E aí a gente começa a entrar nas evidências que tem a respeito do paradigma de qualidade. Esse é um trabalho publicado há alguns meses atrás. É uma exploração, um trabalho exploratório, é um estudo de fato observacional, mas de uma maneira muito interessante. Ele comparou hospitais americanos acreditados com hospitais americanos não acreditados em relação ao desfecho dos pacientes. É importante a gente entender que há uma diferença entre acreditação e qualidade hospitalar. Se a gente achar que isso é sinônimo, a gente vai achar que o estudante de medicina, que estuda lá pelo caderno e tira uma nota 10, vai ser um melhor médico do que o estudante que lê bastante livros e não está se preocupando muito com a nota. Há uma diferença entre acreditação e qualidade hospitalar. Uma diferença, no meu modo de ver, tão grande que às vezes parece antônimo, né? E esse trabalho avaliou isso. Hospitais acreditados são melhores do que hospitais não acreditados em relação à mortalidade, tempo de internamento, readmissão e essas coisas. Resultado negativo, não são melhores. E uma outra análise, ele comparou a acreditação JCI com outras acreditações, também resultado negativo. Portanto, a gente deve colocar pelo menos o benefício da dúvida, que não é qualquer acreditação que vai trazer qualidade hospitalar. Não estou propondo que não exista acreditação, mas avaliemos de uma maneira crítica qual a acreditação e como a gente está fazendo o processo de acreditação e se aquele processo de avaliação ou de tirar nota 10 está sendo colocado como algo mais importante do que, de fato, o
dia a dia de assistência ao paciente. Esse é um artigo que reflete sobre isso, de uma epidemiologista inglesa, que ela fez uma pergunta interessante: quality improvement improve quality? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Esse processo de qualidade, de melhoria de qualidade, melhora a qualidade, essa é uma dúvida que se coloca muito quando a gente vai para uma discussão mais científica. Um exemplo de mitos: existem mitos em termos de informações não embasados em evidências. Na área de qualidade e segurança, uma das frases mais repetidas que eu vejo é que erro médico é a terceira causa de mortalidade no hospital. Essa é uma dos dogmas da área de qualidade e segurança. Essa tal de terceira causa é muito repetida, quase numa situação, quase numa colocação fatalista. Esse trabalho também do British Medical Journal discute a veracidade dessa informação e expõe que essas informações são analisadas a partir de trabalhos retrospectivos, onde qualquer evento, qualquer erro médico que ocorra no mesmo paciente que morreu é colocado com uma relação causal. Erros médicos são muito frequentes, mortes são muito frequentes, portanto muitas associações não causais não existiam. E são inferências muito indiretas. E esse outro trabalho mostra como essas inferências, quando a gente utiliza métodos estatísticos, elas são superestimadas, porque existe erro na medida pontual e você usa estatística para ampliar aquelas situações. Ele mostra como isso superestima exatamente nesse exemplo de atribuição de causa de morte devido a erros médicos. Então é uma coisa que a gente tem que pelo menos avaliar quando alguma coisa está sendo dita, como em outras áreas da medicina, também na área de qualidade precisa estar embasada em evidências. Que dado levou a isso? Porque isso leva a coisas desse tipo. Notícia surgida lá, eu acho que há 2 anos atrás, é que em um ano falha em hospitais brasileiros causaram uma morte de 3 brasileiros a cada 5 minutos, coisas desse tipo. Quando a gente vai ver de que trabalho gerou essa manchete aí, a gente vê que realmente não é algo que é suficiente para gerar essa manchete. É uma extrapolação, isso aí. Portanto, a gente fala coisas que não são baseadas em evidência. Portanto, evidência é um paradigma negligenciado dentro do paradigma da qualidade hospitalar, no meu modo de ver, não só dentro da qualidade hospitalar, na medicina clínica também é um paradigma negligenciado, não teria por que ser diferente. Outra coisa que eu queria entrar também são violações da racionalidade. Não é só a ausência de evidência, mas tem muitos pensamentos típicos do paradigma de qualidade que não vão no sentido da racionalidade. Por exemplo, mais é melhor, né? Eu tenho que anotar maior quantidade de riscos no prontuário. Quanto mais riscos eu anotar, melhor. Eu tenho que anotar com maior quantidade de informações no meu plano terapêutico. Quanto mais, melhor. Tem situações em que mais é melhor e tem muitas situações em que menos é mais. E a gente tem que aprender a distinguir essas situações. Mas parece que a gente vai no caminho que mais é melhor e a gente tem que ter essa visão crítica. Um outro, rápido é melhor. Nem tudo rápido é melhor. Tem situações que a gente tem que ser rápido e outras situações que não precisa ser rápido e talvez ser devagar seja melhor do que ser rápido, como propõe o paradigma dos low meds, né? Essa é a história desse cirurgião, Robert Liston, que em 1947 bateu o recorde de rapidez na amputação. Ele amputou um membro em 3 minutos, né? Naquela época nem tinha muita anestesia ou coisa assim. Essa foi a cirurgia de maior mortalidade na história, foi 200% de mortalidade, porque o paciente morreu e o auxiliar dele foi cortado acidentalmente na cirurgia, também morreu de sepse. Então, 2 pessoas morreram em uma única cirurgia devido à rapidez desse cirurgião. Então não precisa ser tão rápido, a gente tem que selecionar as situações de ser rápido e não ser rápido. Por exemplo, será que no caso da sepse, infundir volume ou decidir, né, pela infusão de volume de uma maneira muito rápida ou infundir de uma maneira muito rápida reduz mortalidade? Aqui está demonstrado que essa medida específica de infusão de volume não tem benefício que seja feito de uma maneira muito rápida, e a gente sabe que muitas vezes, como cardiologista, a gente recebe os pacientes com sepse e edema agudo de pulmão por essa avidez pela rapidez. Então nem sempre as coisas precisam ser tão rápidas, né? Um outro, fazendo um trocadilho aqui com time de resposta rápida. Será que deveria ser um time de resposta rápida?
ou deveria ser um time de resposta de qualidade, né? Veja como a palavra rápida, ela se torna sinônimo de qualidade. Para mim deveria se chamar TRQ, time de resposta de qualidade, e não necessariamente rápido. Porque quando a gente é rápido em todas as situações, a gente pode cometer erros. É interessante essa revisão sistemática de 2010 do British Medical Journal, tem umas mais recentes, mas que não acrescentaram artigos de qualidade. Essa eu acho que foi a mais bem feita, e ele avalia ensaios, estudos, não são ensaios clínicos todos randomizados, mas tentando melhor nível de evidência, trabalhos que avaliam o impacto do tipo de resposta rápida. Aqui não está muito claro, mas isso aqui é mortalidade, aqui é a linha da nulidade. Observe que não existe tendência à redução de mortalidade com a introdução de times de resposta rápida. Em relação a impedir parada cardíaca, tem dados tendendo a mais favoráveis, mas os 3 trabalhos que foram caracterizados aqui como de boa qualidade pela revisão sistemática, vejam que são exatamente trabalhos que tendem, inclusive, a um resultado mais negativo até do que o resultado positivo, sugerindo que a rapidez não é provavelmente a resposta, né? Então, o que é que eu estou propondo? Não ter time de resposta rápida? Não, eu acho que deve ter o time, mas eu acho que o nome deveria mudar para um time de resposta de qualidade. E não é só ter o processo, a gente tem que analisar criticamente o quanto aquele processo, daquela forma, tem um embasamento científico para ser aplicado. Então, mais é melhor e mais rápido é melhor, tem consequências não intencionais que podem, de alguma forma, superar os eventuais benefícios teóricos daquela conduta. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de irracionalidade é a confusão entre causa e acaso. Normalmente a gente presta atenção nos eventos sérios, nos eventos adversos sérios que levaram a alguma consequência, né? E esses são os utilizados para uma análise mais detalhada de mudanças de protocolo. Muitas vezes a gravidade não prediz causalidade, né? O que prediz mais a causalidade é o número de eventos que está ocorrendo. Por exemplo, queda de cama. Se os pacientes estão caindo muito da cama, deve ter algum problema. Mas se o paciente caiu da cama, bateu a cabeça e morreu, isso tem uma relação mais com acaso do que causa. E muitas vezes no paradigma de qualidade se usa o evento mais grave como aquele que vai motivar uma reavaliação, muitas vezes de um processo que está dando certo, porque os eventos estão sendo raros. Então é um evento inusitado, e o inusitado muitas vezes é mediado pelo acaso. Então não é a gravidade que garante causalidade, mas sim uma visão mais estatística de quantidade de eventos. A gente usa muitas vezes falácias narrativas quando a gente utiliza esses métodos. Por causa de um caso, eu vou analisar um caso e vou hipotetizar causas para mudar protocolos. Isso não é uma visão científica de validação de relação causa-efeito. Muitas vezes representam falácias narrativas que eu estou tentando encontrar uma causa retrospectivamente. Isso vai de encontro contrário ao paradigma científico. E por fim, chamar a atenção do paradigma industrial, pensar um pouco como a indústria foi um avanço para o hospital, porém a realidade da indústria é diferente da realidade do hospital. A indústria trabalha com sistemas simples, o hospital trabalha com sistemas complexos. Em sistemas simples a gente tem que ter repetição e não variação das condutas. Em sistemas complexos, a gente tem que levar em conta o valor de variar as condutas. Okay? Então, eu tenho que partir de fato de um protocolo, mas a excelência não está em obedecer à repetição. A excelência está em saber variar na hora certa e da maneira certa. Porque os nossos sistemas são complexos, nós podemos até nos inspirar um pouco no sistema industrial, mas não copiar o paradigma industrial numa situação muito mais complexa, como um centro cirúrgico, como um setor de emergência, como uma UTI. Ele não obedece tão bem à repetição como a gente gostaria e como acontece nas indústrias. Preciso variação. Então, para concluir, eu brinquei com o choosing wisely da qualidade, do pensamento de qualidade. Primeiro, é o que não fazer, né? Choosing wisely, cinema. Não acreditem no bebê Johnson. Não superestime uma referência hospitalar. Não confunda mais com melhor. Não confunda rapidez com qualidade. Não confunda acaso com causa.
Não confunda sistema simples e complexo e não esqueça do custo de nossas condutas. Muitas vezes a gente está aplicando um protocolo fútil, porém de alto custo. Custo de tempo, custo de desfocar, né, de coisas mais importantes. Então eu acho que para ser, na realidade, não basta fazer mais do mesmo, eu acho, num hospital como esse. Esse é um hospital que tem que fazer diferente, não só melhor, mas diferente. E essa é a minha provocação com o paradigma científico, não só para a qualidade, mas para a medicina que a gente faz em geral. Okay? Então agora eu vou passar para a Ana, que vai coordenar aí a discussão da plateia toda, e com o João e Vanessa também.